Mas, para quem está assistindo, quem vai começar a assistir, hoje a gente vai... O tema de hoje é qual a religião do Messias e dos apóstolos? Qual a denominação do Messias e os seus apóstolos? Porque muita gente pensa que o Messias e os apóstolos frequentavam uma igreja, ou frequentavam uma denominação. E muita gente pensa isso. Então, irmã Beatriz, está aí? Está sem o microfone, irmã Beatriz. Tem que ativar o microfone, irmã Beatriz. Mas muita gente pensa que o Messias... Já ouvi muita gente... não, mas Jesus frequentava templos, né? Aí passa as partes onde o Messias estava no templo. Claro, mas se a gente lê o contexto e se a gente ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, mostra que ele ia para o templo judaico e ia para mostrar o evangelho, né? Para passar o evangelho para essas pessoas, para dizer, galera, a lei acabou, agora é a nova era da graça, né? Então ele não era membro dessa denominação, ele ia lá para... É a mesma coisa que se alguém algumas vezes já me chama, hoje não me chama mais, porque ninguém quer, mas me chamavam para pregar em alguma igreja, eu ia lá, sentava o bambu com o evangelho, nunca mais me chamavam. Eu falava, não é para juntar não, é para dividir, compartilhar. Para quê? Nunca mais me chamavam. É para compartilhar com os necessitados. Então eles não querem ouvir, né? Eles querem ouvir outra coisa. Você merece, você quer, você é vencedor, pode juntar, ganhar muito dinheiro, juntar coisas, né? Então, eu não sei, a irmã Bia está aí, e aqui está mostrando que o microfone da irmã Bia está, irmã Beatriz, né? Está desligado. Então, se quiser, irmã Beatriz, se estiver ouvindo a gente, liga o microfone seu que está desligado, porque a gente não está te ouvindo, e a câmera também. De repente você está só ouvindo a gente, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Então muita gente fala isso, né? Não, mas Jesus ia no templo, aí mostra quando ele ia para falar com os religiosos, né? Mas a maioria das vezes ele era enxotado de lá, ele era expulso, né? Ele não era bem-vindo lá, não. Sabe, ele não era porque ele era membro da religião judaica, porque ele era membro dessa igreja ou dessa denominação. Ele ia porque ia para levar o evangelho. Igual a gente se chamar de qualquer lugar para levar o evangelho, a gente vai. Eu vou na católica, já fiz casamento em igrejas católicas. E na época a gente fazia apelo, né? Então, no casamento, fiz apelo, viram 40 pessoas aceitaram o Messias. Mas ele é o que eu acreditava, né? Mas o evangelho foi falado. Então, se nos chamarem para ir católica, budista, já me chamaram para falar sobre Natal, dia de Natal, Ano Novo também, igrejas católicas, evangélicas. A gente vai para qualquer um. Até espíritas, se chamar, a gente está indo. O Messias ia a todo lugar, né? Mas a gente vai em casamento, vai em festa, aniversário, mas o Messias ia, os apóstolos iam para falar do Evangelho, não era para se misturar, falar abobrinha e, sabe, ficar bêbado. Não, ia porque o Pai nos manda para mostrar o Evangelho, né? A gente vai em qualquer lugar. É o que acontecia com o Messias, os apóstolos também, os discípulos. Por isso que quando alguém diz, não, mas Jesus ia no templo, ia sim, templo judaico. Ia para falar do Evangelho, da nova aliança. Não ia como membro assíduo, como participante da liturgia, dos costumes deles. Né? Então,
lugar em lugar, e nos lugares era o templo. Oi? Boas. Ia em vários lugares, de lugar a lugar. Não ficava em um lugar fixo, uma horinha marcada. Exatamente. Não. Vamos aí, negócio. Exatamente isso. Por isso que eu achei assim, o pai me mostrou, aleluia, apareceu uma minha, aleluia. Já ia te mandar uma mensagem. Viu? Você está com o microfone desligado, irmão. Boa tarde, pai. Agora sim. Paz. Bem-vindo. Correndo aqui. Acontece também, não se preocupa não. Todo mundo correndo aqui. Não fica preocupada não. Então, o tema de hoje, para a irmã Bia que está chegando, é qual era a denominação, a religião, a igreja que o Messias frequentava, né? E os discípulos, os apóstolos. Então, como a gente está falando com os irmãos, o Messias ia assim, como o irmão William falou, ia esporádico, assim, quando o pai fala, vai lá e fala do evangelho, vai lá e mostra a nova aliança. Não era todo certinho com a hora marcada, né? Não era assim, não. Muito bem, é assim mesmo, irmão William. Então, se alguém te perguntar qual era a religião, você já sabe o que falar. Nenhuma. Ele não tinha denominação, não tinha religião. Inclusive, nós, muitas vezes, perguntam para a gente, qual é a tua religião? Muita gente pergunta. Né? De que igreja você é? Né? A resposta está no Evangelho. Né? A mesma do Messias. Você sabe qual é do Messias? A pessoa, não era batista, não era católica, não era metodista, não era nenhuma. A igreja dele era de pedras vivas, como ele diz, e não pedras mortas. Nós, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui é uma igreja, sabia? Esse é o modelo verdadeiro que o Evangelho ensina de reunir, de congregar. A gente está congregado. Porque não está no físico, está no espírito. Isso que nos edifica. Isso que o Messias se agrada. Isso que o papai se agrada. Que o nosso irmão mais velho se agrada. O nosso irmãozão. Sabe? Em meu nome, lá eu estarei. Em meu nome, não é nome de Jesus. Então, o templo não vale nada sem nome. Não, mas no tempo... Jesus, não é em nome do Messias. E muita gente vai no nome do pastor, porque gosta do pastor, porque gosta da música, porque gosta do grupo musical, porque gosta... Mas não vai pelo Messias. Não vai no nome do Messias, né? Por muitas razões. Então, essa é a verdade, né? Onde estão dois ou mais. Muita gente fala, mas a Bíblia fala que onde estão dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou. E na igreja também está reunido o nome de Jesus. Pois é. Mas não precisa pagar aluguel, não precisa pagar coisas caras, não precisa tudo, gastar esse dinheiro tudo que poderia ser gasto em pessoas que precisam. Às vezes não tem o que comer, não tem como pagar sua luz, né? E o Messias não se agrada com isso, o Pai não se agrada com isso, né? Então, quando perguntarem de que religião você é, a mesma do Messias, a mesma dos apóstolos. Religião, latim religare, religação. A etimologia da palavra religião é uma religação pelo Messias. Por Adão se cortou a ligação e se religou, que já estava ligado, por isso que é religação, pelo Messias. Então, essa é a nossa religião. Yahushua HaMashiach, filho do Altíssimo. Essa é a nossa religião. Porque por ele a gente... Hein? Por ele a gente se religou. Pelo Messias. Então, se alguém tem uma religião, está negando a religação do Messias, como se fosse insuficiente. E precisasse da religião dos homens para religar. Você está indo a outra religião, aceitando outra religião, porque não aceitou a religação com o Filho do Altíssimo, com o Messias. Exatamente isso. Então, ele é a nossa religião, a nossa religação. Somente ele.
O resto, sabe? O Pai não pediu nada disso. Não pediu obreiros, não pediu pastores, não pediu nada disso. João capítulo 10 mostra isso muito claro. Se alguém diz, quem é teu pastor? O Messias. Como assim? Lê João capítulo 10, rapaz. Nem os pastores leem, se leem, não entendem ou não dão bola, não ligam para isso, né? Mas então, por que a gente está falando isso aqui? Baseado em que a gente está falando isso aqui? Vai para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículo 16. Todo mundo achou? Mateus 28, capítulo 16. Aqui a gente vai descobrir, à luz do Evangelho, se o que os religiosos estão fazendo, tendo obreiros, pastores, hoje em dia fala de apóstolos também, tem um monte, né? Líderes espirituais, liderança, se isso tudo o Messias pediu para fazer. Aqui, hoje a gente vai entender, vai descobrir o que o Messias nos pediu para fazer. Que nada a ver com o que eles estão falando e ensinando. Porque convém a eles, né? Capítulo 28 de Mateus, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Yahushua lhes tinha designado. Sabe por que disse que Yahushua tinha designado? Porque ele tinha morrido. Aí, nesse capítulo 28, o Messias já tinha morrido. E aqui, quando ele aparece a eles, é o Messias ressuscitado. Irmão, é importante que você entenda isso, tá? A cronologia dos fatos no Evangelho, na Bíblia toda, é importantíssima para a gente entender. A gente tem que entender a cronologia, tá? Então, aqui em Mateus 28, o Messias já tinha morrido e vai aparecer a ele ressurreto. Já tinha ressuscitado. Ok? Então, por isso que em 16 fala aqui, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte em que Yahushua lhes tinha passado, ou o verbo passado, antes dele morrer. Tinha, o verbo está no passado, não está? Então, sim, lhes tinha no passado, designado. 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Por quê? Porque ele tinha morrido, ressuscitado. Né? Será que ele mesmo não morreu? 18. E chegando-se Yahushua, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmão, grava isso no teu coração, na tua mente, no teu entendimento. O Messias diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, o que vale é a palavra do Messias. Não vale Elias, não vale Salomão, não vale Davi, não vale Paulo, nem João, nem Pedro, nem todos que fizeram cartas. É a palavra do Messias que tem poder para salvar. Todos os outros dão testemunho do que aconteceu com eles por causa do Messias. Então, quando a gente prega o Evangelho, não a Torá, não o Velho Testamento, é o Evangelho. Grava isso. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmão, todo. Você sabe o que é todo? O que significa todo? Todo. Esse todo, se você tiver fé, o Pai te cura. Esse todo, se você tiver fé, te livra de todo mal. Te guarda, se você tiver fé nele. Esse todo o poder. 19, portanto, ide, quem está falando? Vai, saiam, vão, ide, fazer discípulos de todas as nações. O que ele está falando aqui? Fazer pastores, fazer obreiros, fazer líderes. Oi? Membros denominacionais. Ele está falando isso? Não.
olha o que o Messias nos manda fazer. Não manda abrir denominações, nem igreja, nem templos. Não manda. Eu parei ser pastor porque eu entendi isso, Mateus, João, isso aqui e João 10. Eu tenho vergonha. Até hoje tem gente que me chama de pastor. Eu falo, não, irmão, não sou pastor. Não, mas você é meu pastor, sim, eu te amo. Tem essa coisa humana. Né? Então, ó, fazer discípulos. Agora, outro ponto importante. O que significa discípulo? Duas coisas diferentes. Apóstolo e discípulo. A gente precisa entender para entender o que o Messias queria de nós. Discípulo é seguidor da doutrina. Nós somos discípulos. Porque estamos ouvindo dele. Vocês não estão ouvindo de mim. Estão ouvindo dele. Eu não estou falando de mim. Não estou falando do que eu sou, do que eu posso, do que eu quero. Não estou pedindo nada a vocês. Eu não estou falando de mim. Ou eu estou. Se eu estiver, você pode... para aí, abaixa a bola aí. Te dou toda a autoridade. Você tem essa autoridade para falar comigo. Se eu estiver falando de mim, querendo me engrandecer, cala a boca aí. Eu te dou autoridade. Te permito isso. Não estou falando de mim. Estou falando do Evangelho. Estou falando do Messias. Consegue entender isso? Então, fazer discípulos, seguidores da doutrina. Apóstolos são enviados. Apóstolos, eles ungiu e os enviou. São emissários, embaixadores. Vai no meu nome e faz isso. Fala, irmão William, vai na casa da irmã Zezé, lá no Rio, lá na roça, e fala com ela isso. Então, o irmão William é um apóstolo, que eu o muni de autoridade para falar com a irmã Zezé. Certo? Então, nós somos... Ele nem pediu para fazer apóstolos. Que hoje apareceu um monte de apóstolos falsos, mentirosos do inferno. Ele pediu para fazer discípulos. O que é discípulo? Seguidor da doutrina. Não é nem seguidor meu. Não é nem seguidor do irmão William, da irmã Zezicleia, da irmã Beatriz, da irmã Zezé. Seguidor da doutrina do Evangelho. Certo? Continuando aí. 19. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Acabou a Terra Santa. Acabou os escolhidos, os únicos de Deus, os judeus. Acabou. Todas as nações. Agora, não está claro aqui? De todas as nações. Acabou. Não tem mais essa palhaçada Terra Santa, só lá, bababá. Mentira. Eles fazem isso aí para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas. Batizando-os no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, o que ele pediu para fazer, irmão? Hein? Pastores? Oi, chuva não está deixando eu escutar mais nada. Oi? A chuva, está chovendo, está fazendo muito barulho. Você não tem fone, irmã? Tem fone de ouvido? Não tem, está na caixinha de som. Ah, entendi. Fala, irmão Carlos, fala sobre o batismo, batizando-os, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa, ótimo. Eu tenho dúvida sobre essa questão de batismo. Ótimo. Porque a gente é batizado no sistema religioso. E eu não sei, né, até onde é correto dizer que os apóstolos batizavam em nome de Jesus, né, de Yahushua, no caso, o nome de Yahushua. Aí algumas... só que o sistema religioso batiza conforme está escrito aqui, que eu não sei se o texto sofreu alguma alteração, quando diz batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí essa é a dúvida que eu tenho, porque em Atos nós vemos todo o tempo os apóstolos batizando em nome de Yahushua. Sim, ótima pergunta. E também, no caso, que quando que nós que fomos batizados dentro do sistema religioso, teria que se passar por um novo batismo, visto que a Bíblia diz que existe apenas um batismo? Olha, muito boa a sua pergunta. Muito bom. Muita gente tem essa dúvida, sabe? Muita gente me perguntou isso. Pergunta excelente. Assim que eu gosto, que fica perguntando, eu gosto disso. Que de ontem, antes da irmã Beatriz chegar, estava comentando com os irmãos, que
que eu fiz uma coisa que eu não gosto, falar sozinho. Ninguém perguntou, ninguém falou nada. Mas mesmo a irmã Sérgio entendeu tudo certinho, então ninguém perguntou por isso, né? Mas eu gosto que pergunte, porque isso gera outras perguntas e gera coisas, é muito legal. Por isso que eu gosto aqui, que a Skype é a única que nos permite gravar e interagir. Isso que eu gosto, sabe? Sua pergunta foi muito pertinente, muito boa. Por quê? Aqui, no claro, é o próprio Messias falando, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então seria o nome Yahweh, Yahushua e o Santo Espírito. Certo? E nós fomos batizados, eu também fui batizado no nome de Jesus. E não disse o nome Yahweh, Yahushua, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como assim? Se está falando o nome do... Se eu falo, qual é o nome do irmão? O nome do William não é irmão, é William. Então, não pode ser o nome do Pai e do Filho, é o nome de Yahweh, Yahushua e do Santo Espírito do Altíssimo. Né? Ou no nome do Altíssimo, o nome do Eterno, né? Mas nunca o nome do Pai, porque Pai tem muito, né? Então, é muito boa essa pergunta. O que acontece? Eu, por exemplo, eu fui batizado também no nome de Jesus e nunca mais me batizei no nome de Yahushua. O batismo nas águas, isso o Messias mandou fazer. O que acontece? O batismo nas águas é uma representação física de algo que já aconteceu no Espírito. Como se fosse uma confissão perante todas as pessoas, porque batismo vem de baptize, né? Batismo vem do grego, que significa lavagem. Então, a gente, entendendo isso, a gente vai ficar mais claro. Então, o que acontece quando a gente entra na água e sai? A gente se lava. Mergulha e sai lavado, sai limpo. Batismo significa lavagem. Isso que acontece no Espírito. A gente submerge na água. O Messias fala muito a água da palavra, né? A palavra é como a água. O corpo é 70% de água. A água é vida. Dentro e fora do corpo. É curativa. A água é preventiva. É maravilhosa. Quem não bebe água tem muitos problemas de saúde. E quem bebe tem poucos, quase nenhum problema de saúde. Então, quando é da água e do Espírito, é justamente do Espírito que é o mais importante, porque nós somos nova criatura espiritual. Da água, quando a gente renasce, no físico, né? Eu não fico preocupado com isso, porque o que importa é o batismo no Espírito. Em outra parte, ele fala que uns vai batizar no Espírito e outros com fogo. Lembra essa parte? Também confunde muita gente. Mistura o Espírito com fogo e não tem nada a ver. Fogo é condenação. Aí depois ele não lê o que vem na frente, mostra que o trigo é separado e o outro vai para o fogo. Então, o batismo com fogo não é bênção nem maravilha, como eles pregam. É batismo no inferno, de queimar mesmo, de condenação eterna. E batismo no Espírito de vida eterna, certo? Então, nós fomos batizados já no Espírito. Se a gente tem essa preocupação, por exemplo, a sua preocupação, as suas perguntas, responde a uma preocupação. Essa preocupação é a evidência clara de que o Santo Espírito habita em você. Porque se você não tivesse o Espírito, você não estaria preocupado com essas coisas. Entendeu? Se vocês não tivessem o Espírito do Pai, você não estaria preocupado em estar aqui 4 horas me esperando para aprender a palavra. Estaria nem aí. Isso é uma manifestação clara de que o Espírito habita em vocês. Tá, então o batismo com água parou ali com João Batista? Não, não parou. Não parou. Boa pergunta. Vou continuar. Se nós estivéssemos juntos, olha que interessante o Evangelho como é e como que funciona no Espírito. Se nós estivéssemos juntos, um perto do outro, tanto eu, quanto a irmã Zezé, quanto o irmão William, como a irmã Jessie, podiam te batizar. E tanto a Beatriz, como o William, como a irmã Zezé, podiam batizar Jessie Clay. Ou qualquer um de vocês podia me batizar.
Porque a unção que está em mim está em vocês. Não precisa ter um título de pastor. O batismo que a gente recebeu nas denominações é válido? No meu ponto de vista, que foi no nome de Jesus, nenhuma validez. Nenhuma validez. Agora, a condenação, a gente vai por isso? Não. Porque a gente sabe a verdade, a gente não conhece ninguém que realmente ame o Pai e que realmente seja um discípulo verdadeiro do Messias. E o Pai sabe disso. E o batismo verdadeiro, se alguém for te batizar, tem que ser no nome Yahushua, Yahweh e o Santo Espírito do Pai, do Altíssimo. E tem que ser por imersão. Aspersão, não. Muita gente discute que o Rio Jordão, ele é ralo, dá um pouquinho embaixo do joelho, e que o Messias, que foi João Batista que batizou, foi por aspersão. Isso também não tem coerência, não tem nada. Eles dão um monte de razões, né? Mas o verdadeiro batismo é por imersão, porque você entra e sai lavado. Agora, no meu ponto de vista, a quantidade de água não diz nada. Porque você, muitas vezes, para se lavar, não entra na água. Às vezes você pega a água e se lava com a mão, se joga, né? Se lava com a mão também. Oi? Especificamente no rio, ou se alguém for numa piscina, por exemplo, vale? Olha, seria muito... Eu sempre preferi batizar em rio. Por quê? Porque a água é pura, a água é o Pai que fez, a piscina é cheia de cloro, tudo artificial, né? For na praia, no mar? Sim, pode sim. O que o Pai guiar, não é o que eu digo. Se o Pai guiar, vai embora. O Pai, tudo à vontade do Pai. Então, não se sinta culpado, nem mal, nem pense que vai para o inferno por causa disso, porque o Pai sabe as limitações e os motivos. A gente foi enganado durante muito tempo, né? Então, o que eu quero dizer é que não precisa ter título de pastor, não. Qualquer irmão que seja verdadeiro, que o Pai te mostrar, oh, esse irmão é meu filho, esse é filho meu. O Pai te mostrar. Aí você, irmão, me batiza, por favor. E pronto. Sabe, mas você pode me batizar, mas isso é o Evangelho. Não é meritocracia, nem eu sou melhor que você, nem eu sei mais. Não. Todos iguais. Eu estou falando mais agora porque eu sou mais velho que vocês e eu estudei muito mais do que você. Apenas por isso. Mas para o Pai sou igual a vocês, igual a nós. E vocês vão fazer o mesmo, eu espero. Vão fazer o mesmo com outras pessoas. Né? Ficou claro isso, irmã Beatriz? Se tiver mais dúvida, me pergunta. Ficou claro, assim, mas a parte agora, assim, com criança. Sim. Porque, no caso, minhas filhas, né, elas não foram batizadas no sistema religioso. E aqui na nossa cidade, a gente não tem ninguém, né, com a mesma visão. A gente não conhece aqui ninguém com a mesma visão. E a minha mais velha tinha manifestado o desejo de batizar. Aí eu fico assim, sem se saber, né, se eu poderia fazer, teria que ter outra pessoa. Eu gostaria que tivesse, né, tipo assim, um irmão, assim, alguém que tivesse a mesma visão que batizasse. Mas aqui não tem. Fique em paz, irmã. Por quê? Porque as escrituras, o Evangelho é muito claro. O Evangelho fala, o que crer e for batizado será salvo. Lembra disso, irmã Beatriz, irmã Cezé, irmão William? O que crer, primeiro, crer, e for batizado será salvo. Para crer, a pessoa precisa entender. E para a pessoa entender, precisa saber. E para ela saber, ela precisa ter estudado, alguém tem ensinado a doutrina do Evangelho. E as crianças, a maioria são batizadas sem saber, sem crer, sem entender nada. Então, a salvação, ela é individual. Eu
não aconselho a batizar teus filhos. Aconselho a você mostrar o evangelho. E elas, quando forem adultos, por decisão delas, continuar no caminho do evangelho, pedir o batismo. Não por imposição, porque a salvação não é hereditária, é individual. É um grande erro isso, sabe? Essas perguntas foram muito show. Show de bola. Né, que já batiza um neném que não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem que ele está vivo, vai jogando uma água, ainda em imersão, é tudo errado. É uma mentira. Criança de 3, 5 anos também não entende, estão puros já, não, né? É mentira. Não sabe o que está acontecendo. A religião é uma mentira e práticas de mentira. Como você vai batizar uma criança que ela nasce pura? Ela nasce sem pecado? João Batista não deixava nem os adultos que não mostravam um sinal de arrependimento, imagina. Exatamente. Não foram corrompidos. Né? Irmão William, a sua voz está cortando muito. Vê se você consegue. Você está no 4G, está falhando bastante aí, sabe? Lá na chácara, no Wi-Fi, fica bem melhor. É bem mais claro, mas falha muito. A gente tem que ficar atento para... Não sei se com os irmãos, as irmãs também acontece isso. Está sentindo falhando também? Sim. Tá, não tá? Mas tem que estar bem ruim. Não dá para ouvir direito, irmão. Mas na chácara é perfeito. Se você fizesse esse estudo lá, dá para ouvir perfeito. Porque acho que o sinal onde você está bem fraquinho. Mas então, vamos prosseguir. Isso é o que o irmão William falou, né? Criancinha, muita gente... Também não faz sentido, porque criança não entende nada, não sabe nada. E impor a nossa religião aos nossos filhos já é um ato muito errado. A religião... Primeiro que a religião é errado. Impor as nossas crenças, sabe? O que a gente pode fazer é guiá-los no que a gente acredita, mas não obrigá-los ou impor a seguir o que a gente acredita. Né? Porque meu caso, eu comecei a ouvir o evangelho cedo. Aos 8 anos, eu fui com a vizinha, né, à igreja, ao templo, de pedra lá, e eu entendi, aos 8 anos eu compreendi a palavra. Sim. Eu lembro a pregação qual foi, que foi sobre a crucificação do Messias, e eu tive ali uma experiência, porque que eles pedem para a gente erguer as mãos para quem quer ter um compromisso, né? Eles falavam de Jesus, né? Para ter um compromisso. E ali eu fiquei em oração perguntando ao Pai, né, se era para eu levantar minha mão, se ele me queria. E ali houve uma batalha, eu entendo hoje que houve uma batalha espiritual, porque eu queria erguer minha mão e eu não conseguia. A mão pesava, parece que tinha muita gente puxando a minha mão para baixo, e eu querendo erguer. Aí eu falei, Jesus, se é para eu te servir, se é para eu me dedicar a ti, se o Senhor me quer, segura a minha mão, porque eu não consigo levantar. Quando eu falei isso, ficou leve. Na mesma hora eu ergui as mãos. E a sensação que eu tinha ali, que eu fui à frente, para mim, assim, para as pessoas parecia não ter tanta importância. Era uma criança que estava indo ali, né, de 8 anos de idade. Mas, para mim, eu senti que era uma grande festa. Era como se fosse um dia de um casamento, de uma grande festa. Eu me senti realmente como uma noiva, alguém muito especial. E assim, para mim, eu achava que todo mundo tinha que chegar e festejar junto comigo por aquela bênção, né? Aquela coisa linda que tinha acontecido no meu interior. Né? Então, assim, para mim, mesmo ali dentro do sistema religioso, eu creio que o Messias, ele alcança. Né? Mesmo no meio do engano, ele nos alcança e nos tira, né? E nos chama para fora. Sim, porque ele conhece o nosso coração, né?
Ele conhece o nosso coração. Então, ele sabe realmente que a gente está sendo enganado. Como muita gente dentro... A gente estava dentro do sistema religioso e falava Jesus, e falava Deus, e o Pai nos resgatou. E a gente ouviu dele, mesmo com todas as limitações. Né? O que está erradíssimo é a gente entender a verdade e não sair, continuar no erro. Né? Que foi o teu caso, o nosso caso, a gente entendeu a verdade e caiu fora. Né? Senão seria continuar no erro. Mas é o que acontece com o nome Jesus. Ah, não, mas eu falo Jesus porque Deus entende. Claro que entende. Quando você não sabe o que está falando, ele te entende. Mas quando você tem consciência, o Messias falou, porque dizeis eu entendo, a culpa é maior. Lembra disso? Falava com os fariseus. Porque vocês dizem que eu entendo, o peso é maior sobre vocês. Lembra disso? Então, agora que a gente sabe, continuar no erro é outra história. É outra história. Ainda bem que o Pai nos resgatou e a gente ouviu, a gente caiu fora dessa mentira, né? Mas, enquanto a tua filha, fica em paz enquanto isso. Ficou claro isso aí, não? Esclareceu? Ótimo. Eu acho que... Sim. Obrigada, esclareceu muito. Louvado seja o papai por isso. Eu acho que muita gente vai ser liberta também, porque essas perguntas foram muita gente tem essas dúvidas, hein? Muita gente. Alguém mais tem perguntas, irmãos? Não? Muito bom. Então, a gente... Qual era a religião do Messias? Nenhuma. Ele é a religião. Religião vem de religar. A religação. Porque houve uma ligação, foi cortada, se religou. Por isso que religare. Essa é... Né? Então, o Messias é a nossa religião, a nossa religação ao Pai. Saiu o pecado do mundo. Ele morreu por nós. Então, qualquer tentativa, como o irmão William falou, de seguir outra religião que não seja o Messias, está negando o sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Mesmo que seja... mas lá falam de Jesus, falam de Deus, como que pode estar errado? Né? Satanás tentou o Messias no deserto com o quê? Com as Escrituras. E ele se disfarça para enganar os escolhidos de quê? De demônios, diabo com chifre e rabo? Não, de anjos de luz. Então, se a gente souber bem o Evangelho como deveríamos saber, ninguém nos engana, mesmo que venha com as Escrituras. Então, nós somos livres dessa mentira, livres dessa imundícia. Isso é uma imundícia, né? Fétida, realmente asqueroso, nojento, sabe? Tanta mentira, tanta gente em escuridão, caminhando no escuro, por guias cegos, cegos de cegos, né? Como o Messias falou, cheios de sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de carros lindos, cheirosinhos, caças bonitas de frente para o mar, helicópteros e outros menores que tem muitas coisas que não aparecem na mídia, tem muitos, mas por dentro estão podres, fedidos, sepulcros caiados, né? Gerações de víboras. O Messias não era à toa que ele falava isso, né? O que a víbora é? Traidora, mentirosa, joga veneno, mata, envenena as pessoas. A cobra faz isso, envenena e mata. Por isso que ele falou, víbora. É o que eles estão fazendo, jogam veneno e matam as pessoas espiritualmente. Não é à toa, cada coisa que o Messias falava tinha um significado. E nós somos livres dessa mentira toda. Então, vamos nos manter fiéis a Ele, né? Em santidade, em amor, sabe? Tudo que Ele pediu para a gente, sabe? Fazer discípulos. Então, Pai, eu quero... Me usa, Pai. Sabe? Onde Ele te levar, fala do amor, fala do amor do Pai, fala do Evangelho, sabe? Sim, como a gente está falando. Sem pose, sem... Agora, irmãos, sabe? Entrando na Tua presença, ó Altíssimo Deus, entrando na Tua presença. Na presença de quem você estava antes? Se você vai entrar agora, estava na presença aqui do diabo, então?
Não tem pessoa que começa, não tem pessoa que começa a orar agora entrando na tua presença, não fala isso? Dá vontade de perguntar, estava na presença de quem, ô cidadão? Do diabo? O Evangelho é 24 horas na presença do Pai. 24 horas está com o Pai. O Pai está conosco. Né? Não é só... É maravilhoso. Né? Certo, irmãos? Chega por hoje. Oi? Eu acho que podia falar de Tiago 1,27, que o pessoal fala que essa é a religião, mas o Messias que disse, né? Ah, sim. Tiago... Oi? 1,27. Tiago É. 1,27, que a verdadeira religião é ajudar as viúvas, alguma coisa assim. Ajudar, exatamente. Vamos procurar aí, peraí. Tiago, é isso aí, ajudar as viúvas, os necessitados, né? 1,27. Fala, ajudar as viúvas, os necessitados. Deixa eu ver. É isso aí. Tiago 1. Procura aí, irmão, na sua Bíblia, Tiago 1,7. Não, não é não. 1,27, não 7. Ah, é 1,27. É isso aí. Quando você falou, eu falei... Esse é 1,27. Imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. O que seria visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo? O Evangelho. Ele não estava errado. Ele não estava errado. Isso é Evangelho. Ajudar os necessitados. Se guardar da corrupção é o Evangelho. E o Evangelho, a palavra se fez carne e habitou entre nós. É o Messias. Isso é o Evangelho. Que é a palavra que se fez carne, o Messias. Lembra disso? Não está errado. O que está errado é pensar que isso é a religião em si, tomar como fim em si mesmo. Mas ele está falando, o Tiago está falando do Evangelho. Não fala? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção. O que é isso? Amor. Amor verdadeiro. Visitar os órfãos e as viúvas. Quem que quer visitar órfão e viúva? Ninguém. Ninguém vai visitar uma viúva. Tem que ter muito amor do pai. Eu amo o William, que mora com o avô dele e cuida da avó dele. A avó dele ainda xinga ele, maltrata e fala que não... ele cuida da avó dele, faz tudo por ele. E ele... Ninguém faria o que ele faz. Isso é o amor do pai. Que ele é tão errado, tão bobo quanto eu, tão tonto quanto eu. Então, sabe? Quem que faria isso? Nem os filhos dela vão visitá-la sequer. Mãe, você está bem? Precisa de alguma coisa? Nem os filhos dela. O esposo fica o dia todo fora, a cervejinha na sauna, vamos fazer as coisas. Só ele que cuida. E ele não tem obrigação nenhuma, é amor do pai. O pai falou, cuida dela, e ele está obedecendo. Ele não sai, não bebe, não fuma, não sai de madrugada, nada. Ele tem uma vida como um pai pede, de amor, de misericórdia, de perdão. Claro, a gente erra, a gente pisa na bola, mas ele se arrepende e vai ao pai. Sabe? Eu também piso na bola. Tem pessoas, né, que falam assim, né, sobre a questão do dízimo. Aí hoje nós que não pertencemos mais ao sistema religioso, a gente não vai lá entregar dízimo mais. Mas eu entendo que do nosso dinheiro, né, que a gente não é só nosso, que de qualquer maneira, mesmo não estando no sistema religioso, a gente precisa investir em vidas de pessoas que estão necessitando de ajuda, porque esse órfão e viúva aí é todo aquele que passar, né, cruzar o nosso caminho e estiver precisando de um auxílio, de uma ajuda. Sim, né? sim. Porque não dá, assim,
acomodar, porque eu não estou no sistema religioso, eu não vou entregar mais dízimo e o dinheiro fica todo para mim. Aí está errado. Não, Né? não, concordo plenamente. O Pai não pede isso. O Pai pede para a gente. Lembra, deu com alegria, mas não deu aos pastores do sistema religioso, deu aos pobres. Isso se agrada ao Pai. E não é dízimo, é oferta. Isso é agrada. Eu muitas vezes não tenho nada, divido o que eu tenho, o irmão William divide o que tem comigo. Sabe? Muitas vezes eu não tinha nada, o irmão William divide comigo, se não fosse ele, estaria lascado, porque viu pela fé, né? Então, é assim, mesmo às vezes não tenho nada, divido, o Pai me dá um dobro, sabe? Me supre tudo que eu preciso, sem se preocupar, estar em paz. Pai, se você não me cuidar, estou lascado, vou morrer. E se eu morrer, aleluia, eu vou com você, está na hora. Vou morrer é lucro, né? Não, fica quieto aí, fica mais um pouquinho. Vem mais um pouquinho aí, ainda não dá hora não. Sabe? Mas com certeza, quando mais a gente compartilha, mais o Pai. É a lei da retribuição, que é a lei humana do mundo. A gente vive no mundo físico, sabe? Essa lei da retribuição do lado bom, o Pai permite. Tem a lei da retribuição do lado mal também. Mas o amor, a misericórdia e o perdão do Pai é mais peso do que a retribuição dos nossos pecados, né? Se a gente se arrepender de verdade, o Pai nos cuida, nos perdoa e nos liberta e nos salva, nos livra de todo mal. Enquanto ao dízimo, é uma coisa dos judeus, né? Nada a ver com o Evangelho. E outra coisa, dízimo, a gente já falou sobre dízimo, tem no canal do YouTube já tem sobre dízimo, na página tem sobre dízimo também, bastante coisa sobre dízimo. Só colocar dízimo na lupinha lá que aparece um monte de coisa. Esclareceu, irmã Beatriz? Irmão William, ficou claro esse versículo aí? Sim. Então, o errado é as pessoas acharem que... Oi? Que a parte final desse versículo também, de se guardar, que a verdadeira religião, a gente fala muito essa parte, de visitar os órfãos das viúvas, mas o texto completo, né, guardar-se da corrupção do mundo. Muito legal, muito legal. Também é parte da verdadeira religião. Por quê? Porque a verdadeira religião é quem? Yahushua, filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. E ele nos quer santos. Ele nos quer separados. Guardar-se da corrupção. Isso que significa guardar-se da corrupção do mundo. E quando ele está falando... Irmão, isso é muito sério. Muita gente pensa, porque o sistema religioso bate sempre na mesma tecla. Sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, sexo. Não fala sobre gula, não fala sobre mentiras, não fala sobre comer demais, também é pecado, não fala sobre muitas coisas. Sobre ambição, sobre querer cada vez mais, também é pecado. Não fala sobre um monte de coisas. Guardar-se da corrupção do mundo é exatamente isso. Não somente sobre isso, sobre um monte de coisas. Quais? Pai, me mostra, me diz quais são. O Pai vai te mostrar. O Pai vai te mostrar. Sabe, hoje as pessoas se afundam. Por isso, hoje em dia tem moda, sensualidade. A sexualidade e a sensualidade. Muitas vezes, nossa, que mulher bonita. Eu falo, rapaz, isso não tem nada de bonito, isso tem de sexy, sensual, que é podre. Desculpa a expressão, uma mulher sexy e sensual, para mim é podre, porque não vem do Pai. O Evangelho fala muito claro, as mulheres sejam revestidas de quê? De um espírito manso. Nem o frisado dos cabelos, ele está falando, lembra disso? O Pai não se agrada com isso. E se você quer um homem de verdade, você quer uma esposa de verdade, seja um homem ou mulher de verdade. Um homem de verdade não vai te querer sexy. Um safado sem vergonha que só pensa em sexo e só quer carne. Aí, já ouvi muito no gabinete pastoral me pedindo conselho. Eu só atraio gente ruim, pessoas que me usam, pessoas só querem meu corpo. Aí eu sempre faço aqui que eu falo o quê? O que você quer ouvir?
Você quer que o pai tente te dizer ou a verdade mesmo que o pai vai te falar? Claro que todo mundo escolhe a verdade. Me dê autoridade. Porque ele se ofende se você falar a verdade. Muita gente se ofende. Fala, filha, olha como você se veste. Olha como você fala. Olha como você anda. Olha o olhar que você tem para as pessoas. Onde que você pensa que o homem de verdade vai te escolher como esposa? Nunca. 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 Por quê? Não porque esse homem pense que é melhor que você. Nunca. Jamais. Isso está errado também. É porque o pai quer uma esposa de verdade para um homem de verdade. E o pai quer um esposo de verdade por uma mulher de verdade. Quando eu falo de verdade, quem ama o pai, que tem a verdade, que é o Messias. Certo? Então, muita gente assim usa elementos sensuais, sexuais, e querem que não, Deus, sabe, o pecado, quando tem pecado da sensual, de qualquer pecado, a oração não passa do teto, irmão. Não passa. Pede perdão, pai. Vai ver como a tua oração vai, vai direto para o pai. Sabe, pede perdão, pai, me perdoa, eu sou estúpido. Não, eu particularmente, no meu caso, que estou começando, né, a entender algumas coisas, né? Louvado Tem seja o pouco papai. tempo também que eu saí do sistema religioso. Eu vim de igreja batista. Lá não tinha doutrina nenhuma acerca de brinco, colar, batom, essas coisas. Não, eles só falavam para andar decentemente, né? Aí eu sei que tem as igrejas, né, que era a Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais, algumas até mudaram dos últimos anos para cá, eles abriram mais para que as mulheres pudessem usar calça, pudessem usar brinco, essas coisas, porque não podia. Agora estão podendo também algumas, né? Foi muitas delas, das pentecostais. E nisso aí eu também gostaria de esclarecimento, assim, na palavra, até onde é errado, né? Uma mulher, eu não falo de maquiagem extravagante, coisa extravagante, mas até que ponto ela pode se arrumar, a mulher ela pode se arrumar de uma forma que não fira os princípios da palavra. As religiões já nasceram erradas, por motivos errados e em momentos errados. Então, pode e não pode, as duas coisas estão erradas, porque isso é lei. Isso é lei. A gente não pode se deixar levar pelo que pode e não pode, senão você vai ser punido. Isso é lei. O conselho que eu te dou, ouve do pai. Ouve do pai. Se você quer saber o que eu penso, não como conselho. O melhor conselho é você ouvir do pai. O que eu penso, que a mulher que o pai liberta, tanto o homem como a mulher que o pai liberta, que o pai resgata, que se rende ao pai e que tem o Santo Espírito, é linda por natureza. Porque o pai enche o coração da gente de amor por vocês. E a gente olha vocês são lindas. Você não precisa de artimanhas, de artifícios. Sabe? Hoje eu vejo, por exemplo, mulheres de 60, 65 anos, 50 anos, de cabelos brancos, sem pintar o cabelo, e eu acho essas pessoas lindas, pessoas com uma personalidade assim do pai, porque não estão querendo agradar ninguém, não estão querendo ganhar ninguém, sabe? Elas são claras, são, sabe, maravilhosas. Então, se o pai, o que o pai mostra para você? Isso é com você. Porque tem coisas que são mandamentos e outras são revelação. E revelação é pessoal. O pai nunca vai revelar a mim para falar com você. Isso é mentira dos religiosos. Deus está me falando, cala a boca, mentiroso. Vai mentir outro. Vá, cala a boca. Deus está me falando que... quietinho aí. Vai, abaixa a bola aí. Não é assim, não. Que Deus moleque, o Deus moleque é deles mesmo, porque o pai, se tem algo para falar comigo, ele vai falar comigo. Mas eu não escuto. Vai sim, porque pode te dar um na orelha que você acaba escutando. Quando ele quer que você escute, ele te rasga a cara com um soco, aí você escuta.
te bate na bicicleta, você fica 3 dias parado numa cama de hospital, só olhando para o teto. Ah, agora você vai escutar, né? Agora você vai escutar. Sabe? Agora você vai olhar para mim. Né? Então, o que eu penso, a mulher não precisa de nada de subterfúgios, dessas coisas, artimanhas, não são nem artifício, para mim são artimanhas. Vou ir mais fundo, irmã, já que a irmã perguntou, mas o pai me pede para falar. Quem ensinou essa arte foi Azazel. Azazel, um dos anjos, os anjos caídos. Quem são os anjos caídos? Demônios. É um dos bambambam do inferno, Azazel. Ensinou essa arte de pintar, de se embelezar, ficar sexy, sensuais. E um monte de homem idiota, babaca, se ferra, se lasca. Sabe? Então, quando uma mulher realmente ouve do pai, ela não está nem aí para essas coisas. Se o homem não olhar, fala, pai, muito obrigado que ele está olhando para mim. Hoje, por exemplo, sabe? Eu me sinto invisível. E eu sou pai, muito obrigado. Eu fui professor durante muito tempo, fui músico, tinha banda, tocava e fui pastor. As 3 profissões que eu tive eram totalmente exposto. E as mulheres do mundo amam isso. Ai, que lindo, aquele homem assim, homem de Deus. Já ouvi tanto isso. Sabe? Hoje, e isso dava problema, porque tinha igreja, tinha 4, 5 irmãs, conta para o irmão William, morre de rir. 4, 5 irmãs, Deus está me falando que o irmão é meu esposo, estou orando pelo irmão, hein? Tem 2 anos que estou orando pelo irmão, hein? Fala, tá bom, irmão, quando o pai falar comigo, eu aviso a irmã, tá? Eu falei, caraca, pai, que eu tenho 5 esposas, então você vê a mentira. É uma mentira, sabe? Então, quando a irmã é realmente convertida, não precisa dessas coisas. Não precisa, porque a pessoa é bonita. E as pessoas bonitas no espírito se reconhecem só no olhar. Sabe? Eu acho que uma pessoa que não quer chamar atenção, chama muito mais atenção no espírito para pessoas verdadeiras do que as que sim. A gente chama de sirigaitas. A melhor coisa a fazer é ir ao pai, ouvir do pai e deixar o pai fazer. O pai não tem verdade, não. Deixar o motivo pesado, opressor. O pai, né? Deixar o pai fazer, o pai não liberta, a gente vê, caraca, eu usava isso com vergonha. E se o homem namorado seu, o esposo teu, dizer, se arruma aí porque eu vou te trocar por uma mais novinha, ou por uma que se arruma mais. Você olha no olho dele, filho, tchau. Esse cara é um otário, um idiota. Nunca foi homem. Tchauzinho, meu filho. Vai embora. E agradeço o pai por te libertar de um pobre coitado. Que não tinha nada a ver. Sabe? Então, quer ver uma mulher verdadeira para o pai? É aquela simples, que passa desapercebida. Aquela que é quase invisível, porque está no espírito. Esse o pai ama. Os filhos do pai olham e observam e se agradam de estar perto delas. E quem fica mal, não vai embora não, eu vou ficar mais um pouquinho, porque tá bom, o convívio no espírito é maravilhoso, sabe? Esse prazer, esse regozijo, essa alegria que só o pai dá. Aqui a gente não está pagando nada, não custa nada, está longe, cada um longe, distante. E eu sinto um prazer, um regozijo, que por mais que eu pague 2.000, 3.000 numa saída numa boate à noite, não vou sentir a mesma coisa. Sabe? Oi? Oi? Tristeza. Angústia. Volta mais angustiado, duro, perdeu a noite de sono. Tem que ser muito idiota, né? Pois é. É isso que acontece. Ficou claro, irmã? Ou ficou dúvida ainda? Então, o conselho que eu te dou é isso. Ficou claro, sim. Ficou claro, né? O meu caso, vou mesmo assim, orar e buscar nisso aí, porque não é fácil também a gente se desprender. Não é da noite para o dia.
que a gente se desprende de certas coisas. Eu nunca gostei de nada muito exagerado de maquiagem, mas eu sempre gostei de pelo menos ter um batom, um brinquinho, né? Dentro assim de uma forma não muito extravagante, não muito chamativa, mas sempre gostei de ter. Então, e não é para chamar a atenção dos outros, eu sempre gostei de ter para eu me sentir bem, de me olhar e gostar, e achar que eu estou bem, me sentir bem comigo mesmo. Mas, né, é uma questão que eu preciso realmente, assim, buscar, porque o desprendimento, já me desprendi de tantas coisas, né? É só Sim. mais uma etapa. É. A gente... Oi? Deixar o pai fazer porque a gente não consegue. Eu demorei 2 anos para tirar o brinco e até hoje eu gosto de brinco, só que eu não uso, mas eu gosto, mas já o pai me libertou, não tem por que usar, mas eu também gosto de usar brinco. Se o pai não tivesse libertado, estava usando até hoje, às vezes até um sentido. Não, você não vai ao inferno por isso, irmão. Isso não te leva para o inferno. Não pensa que vai para o inferno por causa disso, tá? Você me fez uma pergunta e eu te respondi. O que eu penso e o que te aconselho. 2 coisas diferentes. Sabe? Como assim? Eu tenho tatuagem, mas é de outras épocas. Eu não vou fazer mais, entendeu? Sim. E para tirar também é meio difícil. Tem que ter dinheiro. Não, mas, claro, as escrituras são claras. O pai não conta o tempo da ignorância. Alguém já leu isso? Alguém já leu isso nas escrituras? Eu acho que sim, mas eu não me lembro onde. O pai não conta o tempo da ignorância, ou seja, quando a gente ignorava a verdade. Isso é maravilhoso e, pela sua vez, muito sério. O pai não conta o tempo até aqui da ignorância, mas ele conta o tempo daqui do saber. São 2 coisas seríssimas. Maravilhoso, porque Pai na sua misericórdia, mas perigoso, porque aqui a cobra vai fumar. A giripoca vai piar. Desculpe, esse sou eu, um argentino tentando ser brasileiro da roça. Mas, então, isso que a gente tem que levar em consideração, tá, irmãos? Não fica preocupada, isso não te leva para o inferno. É o que a gente falou ontem, a salvação ninguém tasca, é eterna e somente através do Filho do Altíssimo. Se a gente salvo de verdade e ouve o Pai, a gente vai agradar o Pai, não vai querer agradar a gente. Porque eu estava ouvindo a irmã falando, irmã Beatriz, eu gosto, eu sempre quis, eu quero, entendeu? Então, quando a gente entende o Evangelho, Pai, te agrada? Não importa não interessa eu. Essa é a diferença. Mas eu faço isso. O eu tem que morrer, né? Exatamente isso. Mas não se preocupa não, que eu faço a barba. Eu aparo a barba, não deixo o brinco, mas eu aparo a barba aqui, e deixo crescer, tiro a barba, deixo só o bigode, deixo aqui. E não pinto. A gente perdoa você, bro. A gente perdoa. Tá bom. Beleza. Mas, ficou claro, irmã Beatriz? Louvado seja o papai, que a palavra liberta, né? Eu gosto muito quando fala que a palavra do pai é como espada de 2 gumes. Quem já viu esse versículo? Conhece? Quem já conhece? É como espada de 2 gumes. Geralmente essa espada é afiada só de um lado, mas diz que a palavra é afiada dos 2 lados. Por quê? Porque ela penetra mais fácil. Sabe? Ela entra no corpo bem mais chá do que a de um gume. Ela é certeira. A palavra de 2 gumes, que penetra até partir a alma e o espírito. Discerne os pensamentos e as intenções do coração. Olha que maravilha. É a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Oh, maravilha, papai maravilhoso. Então, se isso está trabalhando em nós, já é maravilhoso. Agora é no tempo do Pai. Vocês não têm que agradar a mim, a ninguém, nenhum homem. Sabe? Tem que agradar o Pai.
Tem que agradar o pai. Quando eu conheci o irmão William, estava numa religião que era muito... E ele estava cheio de peso em cima sobre sexualidade. E como eu conheci muita gente que tinha se sentido culpado, eu falei, irmão, o sexo não é errado, é maravilhoso, foi o pai que inventou. É maravilhoso. Se o pai inventou, é perfeito. Maravilhoso. Agora, o problema está com quem você vai fazer. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Primeiro, vai te dar resultados amargos, se não for a pessoa certa, vai colher frutos amargos e vai te dar problema para o resto da vida. Vai tirar a tua paz, porque não foi o pai que te colocou. Foi a tua própria vontade, tua própria querer. Porque a gente escolhe pelos motivos errados, né? Pela aparência física. E por isso que a gente se lasca. Né? Certo, irmãos? Mais alguma pergunta? Eu gosto da Beatriz. Irmã, você tem que vir sempre, tá? Suas perguntas são top. Mas, tá animando até a irmã Zezé para fazer pergunta. A irmã Jéssica está quietinha. Também, quando ela começar, ó, sai da reta. Vai sair toda junto. Irmãos, paz na sua casa. Até o próximo sábado. Para quem estiver assistindo a gente, esse conteúdo vai estar na página Insurgentes, no canal Insurgentes também, muito conteúdo lá, se você quiser assistir os estudos que a gente tem. Qualquer dúvida, é só colocar embaixo. A gente vai ter prazer em responder. Paz na sua casa. Até a próxima. Até sábado que vem, né? Tchau, tchau. Tchau.